Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso. Um prazer estar com vocês aí, você que está fazendo um concurso para a GCM de Peruíbe. Tamo junto aqui rumo à aprovação. Meu nome é Breno Fraga. Vamos estudar hoje sobre uma lei municipal muito importante que trata sobre o uso do solo na cidade de Peruíbe. Está caindo aqui nesse concurso da guarda. Não é muito comum de aparecer em concurso de guarda uma lei desse tipo. Geralmente, para concurso da guarda, você tem lei municipal ali como o Estatuto de Servidor, o Estatuto da própria Guarda, alguma lei que trata sobre plano de carreira do servidor. Aqui não, aqui nós tivemos a lei que trata sobre o uso do solo e o Código de Posturas da cidade. Então aqui nós vamos ver atividades que vão trazer algum incômodo, alguma perturbação para a sociedade de uma maneira geral, especialmente para a questão urbana. Então por isso, eu vou ter uma legislação que vai regulamentar. E faz sentido cobrar um pouco essa legislação porque faz parte da sua atividade da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela atua na postura e ela também atua, ela auxilia na questão da polícia administrativa, órgãos fiscalizadores aí. Ela vai fazer também essa atuação, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a causas que vão trazer aqui desconforto com relação ao ruído, a poluição atmosférica, a tráfego de veículos, dentre outros aqui, beleza? Tudo isso nós vamos ver aqui nessa legislação da cidade de Peruíbe. Galera, quero deixar para você aqui, ó, aqui na descrição do vídeo você encontra o curso completo para a GCM de Peruíbe, já com essa legislação completa e o código de postura. Então aqui abaixo, clica aqui que você vai encontrar essa legislação. Outra coisa que eu quero te convidar é a conhecer o meu canal, o Áudio da Lei. Você que está fazendo concurso para guarda, precisa conhecer o canal Áudio da Lei. Lá você encontra legislação em áudio para vários concursos, tá? Para você estudar aí para Peruíbe. Então você tem aí, ó, deixa eu só colocar para você rapidinho aqui, ó. Veja bem aí, ó, você vai achar aí a deusa Temis, né? A deusa da justiça amarelinha aí, ó. Tem o canal Áudio da Lei, tem aqui Estatuto das Guardas, inclusive até uma dica. E tem vários vídeos para você aí, ó, para vários concursos. Só clicar, galera, e estudar. Beleza? Muita coisa para você, direito penal, Constituição, lei extravagante, Estatuto de Desarmamento, tortura, racismo, o ECA, todo completão para você. É muita coisa para você estudar, para você aí correr atrás da sua aprovação, mais uma maneira, né, de você estudar e correr atrás da aprovação. Então aqui é interessante para você estudar naqueles momentos que você não conseguia. Tá lavando vasilha, tá lavando banheiro, lavando o carro, na caminhada, na academia, não consegue estudar, você pode estudar agora com o canal Áudio da Lei, beleza? Outro detalhe importante é que a legislação aparece na tela, então você também consegue estudar no cantinho de estudos ali, coloca ali no seu computador, no seu celular, bora estudar com mais uma ferramenta e é gratuito. Então se inscreve lá no canal Áudio da Lei também, dá essa moral aí pro professor, beleza? Bora então com a nossa legislação. Lei Complementar 121 de 2008 institui a Lei de Uso do Solo do município de Peruíbe. Vamos ver então as disposições. Disposições preliminares. A produção e organização do espaço urbano do município de Peruíbe tem como princípio fundamental a função social da propriedade urbana. Então o princípio dessa lei é de fato a função social da propriedade urbana e da cidade. Obedecerá às diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica da Cidade de Peruíbe e nas normas contidas nesta lei, ao plano diretor do município. Nenhuma nova atividade poderá ser iniciada em edifício novo ou existente sem o respectivo alvará de funcionamento emitido pela prefeitura. Vai fazer uma atividade, vai fazer um empreendimento, tem que ter o alvará de funcionamento da prefeitura, então tem que seguir aí essa legislação, lá a lei orgânica, o plano diretor, dentre outras normas aí para a edificação. Os responsáveis pelo funcionamento das atividades deverão também observar. Então, além das exigências desta lei, ele tem que observar aqui exigências do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a vigilância sanitária municipal e estadual, as normas brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, as normativas do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o CTB, Código de Trânsito Brasileiro.
bem como outras normas específicas de cada matéria. Então não basta observar apenas cumprir essa lei não é o suficiente. Pode ser que lá na parte ambiental você tenha que seguir também alguma normativa, pode ser que você tenha que respeitar o Código Trans-Brasileiro em algum ponto. Então não basta apenas essa lei aqui, mas tem que observar outras também. Objetivos desta lei. Então essa lei foi criada para o seguinte: regulamentar as normas de uso do solo instituída pelo Plano Diretor. Simplificar as normas de uso do solo, evitando excesso de regulamentação. E quando você quer fazer... eu, por exemplo, estou passando por esse problema, né? Estou precisando desaterrar um lote aqui na minha cidade. E, cara, eu tenho que fazer tenho que seguir tanta normativa para uma coisa tão simples, né? Desaterrar um lote. O lote não vai trazer nenhum dano ambiental. Já sei onde é que eu vou jogar a terra, já também não vai trazer nenhum dano ambiental. E a prefeitura pede para você seguir uma porrada de normas. Então, o objetivo dessa lei também é isso: simplificar a coisa, não ficar trazendo esse excesso de norma para você sair respeitando aí, é uma coisa também sem muita utilidade. Então, aqui eu já vou simplificar para você, respeito o que está aqui e pronto. Claro, observando também aquilo que nós falamos no início de outros órgãos fiscalizadores. Estabelecer critérios de utilização do solo, tendo em vista o cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis. Então a cidade vai crescendo, que você também aí oriente para que não cresça trazendo impactos ao meio ambiente. Promover por meio de um regime urbanístico adequado a qualificação do ambiente urbano. Compatibilizar usos e atividades diferenciadas complementares entre si, tendo em vista a eficácia dos serviços e da infraestrutura. Exigir medidas compensatórias e mitigadoras para empreendimentos e atividades geradores de impactos socioambientais e incômodos à vida urbana. Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então são esses os objetivos desta lei. Conceitos. Aqui nós temos alguns conceitos. Quando banca cobra conceito, ela vai trocar um conceito com outro. É o mais provável. A maioria dos conceitos são autoexplicativos, não dá para você errar esses conceitos aqui. Vamos pincelar então cada um deles. Primeiramente, o conceito de atividade. Refere-se a tipo de atividade econômica que será desenvolvida. A atividade pode ser comercial, a de serviços e ou industrial. Corredores. Faixas das áreas que acompanham as principais vias do sistema viário municipal e que exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao macrozoneamento. Incomodidade. A reação adversa de forma aguda ou crônica sobre o meio ambiente natural e construído, tendo em vista suas estruturas físicas e sistemas sociais. Então, aqui é uma das coisas que mais aparece, né? O incômodo. Se vai gerar incômodo ou não, e o grau do incômodo. Medidas mitigadoras. São medidas que objetivam reduzir ou eliminar impactos previstos pela instalação do uso ou da atividade ao meio ambiente natural e urbano. Então pode ser que eu traga uma atividade que tenha algum incômodo, mas eu vou diminuir este incômodo, vou mitigá-lo ou eliminar de qualquer forma. Então também aí vamos analisar essas medidas mitigadoras. Poluente tóxico. Aquele que apresenta agentes tóxicos entendidos como qualquer substância ou mistura, cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovado como tendo efeito adverso. Então, o contato ali traz algum efeito ruim, algum efeito adverso, seja tóxico, cancerígeno, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico, desculpa. Ainda nos conceitos, poluente gasoso não tóxico, aquele que não apresenta agente tóxico. O ruído. É o ruído já existente no local antes da instalação do uso ou atividade. Testada, comprimento da frente do lote ou gleba, expressa em metros, medida entre as divisas laterais do lote ou gleba. E por fim, o uso. Se refere ao tipo de utilização do imóvel. Pode ser habitacional, não habitacional ou misto.
Para fins de ordenamento territorial, as vias classificam-se em... Então aqui nós já começamos, né, uma classificação da via. Você vai trabalhar na rua, a guarda municipal, ela trabalha de fato com atividade fiscalizadora e atividade de trânsito. Então aqui nós temos uma grande possibilidade na sua prova. Corredores de alta capacidade de tráfego são avenidas de caráter regional ou municipal, mais adequadas a suportar o tráfego de grande porte e, pelo mesmo motivo, mais adequada à recepção de atividades mais incômodas. Então são grandes avenidas aí, né? Corredores comerciais. Avenidas que formam a base do sistema viário municipal, excluídas as descritas no inciso anterior. Então são todas as avenidas aí. Geralmente você tem aí uma atividade comercial aí maior. São mais adequadas à recepção de atividades de nível de incômodo intermediário. E as demais vias são caracterizadas sobretudo pelo uso residencial e o tráfego local. São destinadas à recepção das atividades de baixo ou nenhum incômodo. Então você vai classificando aí as vias. Aquelas que podem, né, ter um incômodo bem maior, aquelas que têm um incômodo intermediário, aquelas que ou têm um incômodo baixo ou não têm incômodo nenhum. Para classificar aí, então, o ordenamento territorial. Os usos e atividades de acordo com o plano diretor são classificados em não incômodos, incômodo 1 e incômodo 2. Então aquele incômodo, né, ele vai trazer aí, ou não vai trazer incômodo nenhum, incômodo 1 ou incômodo 2, a classificação, e nós vamos ver em cada agente se traz algum incômodo, se é incômodo 1, se é incômodo 2. Os usos e atividades enquadrados na categoria não incômodos poderão se instalar em qualquer porção do território municipal. Tranquilo, não está trazendo nenhum incômodo, né? Então pode instalar normalmente. O uso habitacional é considerado não incômodo, no tocante aos parâmetros enquadrados nesta seção. Os usos e atividades enquadrados como incômodos serão classificados em permitidos e não permitidos para cada via do território municipal. Os usos e atividades incômodos poderão alterar sua classificação desde que cumpram medidas mitigadoras que reduzam seu grau de incomodidade. Então ele pode começar, por exemplo, como não permitido. Você vai lá e tira aquele incômodo, né? Vai reduzir ou mitigar aí, ou vai eliminar o incômodo de alguma forma, e com isso ele pode ter então a sua classificação para permitido, por exemplo. A adequação do uso, atividade ou edificação para a redução do incômodo gerado será de responsabilidade exclusiva do proprietário responsável pelo empreendimento, não cabendo ao município a definição das alterações e mudanças necessárias para a sua adequação. Claro, né? Você está fazendo um empreendimento, a responsabilidade é sua, do responsável, do proprietário. Então você é o responsável por mitigar, por eliminar, por diminuir ali os impactos, por todo o processo aí desse empreendimento, dessa aí edificação. Nos termos do plano diretor, para fins de análise e enquadramento dos usos e das atividades nos graus de incomodidade, de acordo com o anexo 2, deverão ser observados seus potenciais de incômodo em relação aos seguintes critérios. Então nós temos aí os níveis, né? Os níveis não, os tipos, né? Vamos dizer assim, de incômodos. Poluição sonora, poluição atmosférica, poluição hídrica, geração de resíduos sólidos, vibração, periculosidade, geração de tráfego pesado e de tráfego leve. Tem um ênfase maior para esses dois aqui, que nós vamos ver mais adiante. Eu acho que tem mais a ver com a sua carreira aí. Nos casos em que o uso ou a atividade for enquadrado em mais de um critério de incomodidade, vamos colocar, por exemplo, se tem uma atividade aqui que traz poluição sonora e traz periculosidade. Aí, para fins de definição do grau de incômodo, eu vou usar aquela que tem um maior grau, tá? Vamos então à poluição sonora. O que nós podemos trazer aqui para você para a prova? Primeiramente, as características. Poluição
sonoras são atividades que apresentam conflitos de vizinhança pelo impacto sonoro que produzem aos imóveis localizados no entorno e serão consideradas produtoras de poluição sonora. Quaisquer usos ou atividades para se instalarem no município deverão respeitar um padrão de emissão de ruído estabelecido para a sua localização e de acordo com o período do dia. Eu não acho que a banca vai aprofundar tanto em decibéis, tá? O nível de decibéis aí. Já apareceu em prova? Já. Isso também tem no código de postura, então aparece muito em código de postura. Mas aparece pouco. Tem outras coisas que aparecem um pouco mais aqui do que o nível do decibéis, a medida do decibéis aí. Mas é interessante a gente levar. Como eu sempre falo, né? Não se assuste em ficar levando tanta coisa. Pessoa tem que levar tanta coisa para a prova, números, português e etc. Tenta levar aos poucos. O que acontece? Primeira coisa aqui que a gente tem que observar. Os decibéis não tem número redondo. 60, 70, 80. Tá? Também não tem número picado que não seja o 5. Né? Múltiplo de 5. Você não vai ter 62, 63, 74. Então sempre terminado em 5. Ok? E tenta levar também o índice menor e o índice maior. Vai ajudando, né? De certa forma vai ajudando aí a decorar esses níveis aí. Então nós temos aqui não incômodo. Ruídos no período diurno de até 65 decibéis. E noturno, 55. Do diurno para o noturno sempre abaixa 10, tá? Sempre abaixa 10 aqui. 65, 55. Incômodo 1. Ruídos no período diurno, 75. E noturno, 65. Incômodo 2. Diurno, 85. Noturno, 75. Outra coisa. Sempre do um incômodo para o outro, sobe 10. Né? Sobe 10 aqui. Beleza? 65, 75, 85. 55, 65, 75. Tranquilo. Se a banca cobrar, a banca tá apelando? Não. Ah, professor, a banca fica cobrando. Eu não gosto que tem, né? Tem banca que cobra prazo de pena para alguns crimes. Infelizmente aparece. Aí eu acho que ela tá apelando, mas isso aqui não acho que ela estaria apelando, não. Isso aqui faz sentido, você tem que levar e decorar isso aqui para sua prova, tá? Beleza? E o que seria o período diurno? Das 7 às 22, de segunda a sábado, e das 9 às 22 nos domingos e feriados. Qualquer horário diferente disso é horário noturno. E aí cuidado, porque geralmente o horário noturno é de 22 às 5. 22 da noite às 5 da manhã. Tá na CLT, tá no Estatuto do Servidor do Peruíbe. Se você trabalha, por exemplo, das 22 às 5, você receberia adicional noturno. 22 às 5. Aqui não. Aqui o horário noturno é diferente. É como se fosse das 22h01 às 6h59, né? É o horário noturno aí, ok? Cuidado para não confundir com o que está na CLT. Havendo descumprimento das condições estabelecidas nesta seção, serão aplicadas em sequência. Eu vou aplicar advertência, multa, interdição das atividades até a realização das medidas mitigadoras e, por fim, a cassação do alvará. Então é a sequência aí, né? Primeiro eu vou te advertir, não cumpriu, vou te multar, ainda assim não cumpriu, vou interditar e, por fim, vou cassar o seu alvará. Isso acontece muito em bares, né? Os bares são danados para ter essa poluição sonora aí. Poluição atmosférica. Considera-se produtora de poluição atmosférica a atividade que emite para o meio ambiente poluente atmosférico de qualquer forma, de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes e que tornem ou passam a tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e atividades normais da comunidade. A classificação simplesmente são aqueles que, o não incômodo, aqueles que não emitem nenhum poluente atmosférico, gasoso ou particulado. O incômodo são aqueles que vão emitir poluente atmosférico, não tóxico e não particulado. E o incômodo 2,
aquele que vai emitir aí poluente atmosférico tóxico ou particulado para o meio ambiente. Beleza? Poluição hídrica. Atividades que produzem efluentes líquidos ou incompatíveis ao lançamento nos corpos hídricos ou sistema coletor de esgoto ou provocam poluição no lençol freático. Então, simples, né? Não incômodo. Atividades que emitem efluente líquido compatível com o lançamento direto na rede de esgoto ou corpos hídricos. E o incômodo 1, aquele que produz aí um potencialmente poluente. Geração de ruídos sólidos. Aí aqui eu acho também que é uma grande provável, uma possibilidade na sua prova, principalmente com relação aos resíduos perigosos e não perigosos. Então, vamos ver aqui primeiro a classificação, né? A definição dessa geração de ruídos sólidos. Os usos ou atividades que produzem, manipulam ou estocam resíduos sólidos com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública serão geradores de resíduos sólidos. Consideram-se resíduos sólidos aqueles que estejam em estado sólido e semissólido, que resultam em atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. E essa classificação de perigoso ou não perigoso. A característica dos resíduos perigosos. Temos aqui, ó, inflamabilidade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, corrosividade, aqui entendida como aquela capaz de atacar outros materiais. E os não perigosos. Temos aqui resíduos orgânicos, sucata de metais ferrosos e não ferrosos, resíduos de papel, papelão, plástico polimerizado, borracha, madeira, materiais têxteis e minerais não metálicos, areia de fundição e bagaço de cana. Então o que eu acredito aqui que a banca pode fazer? Pegar esses aqui e trazer para cá, né? Trazê-los para aqui, ó. Cuidado, porque esses são perigosos e esses não perigosos. Beleza? Não vou adentrar demais aqui na classificação, que eu já acho que a banca não aprofundaria tanto. Tá? Mas o perigoso e não perigoso, esse sim, é interessante você absorver para a prova aí. Geração de tráfego de veículos pesados. Aqui eu acho que é a maior possibilidade de prova, além das penalidades. Considera-se de incômodos, no que diz respeito à movimentação de veículos pesados, aquelas atividades que, em função de sua atividade, geram tráfego de grandes veículos para comércio, carga, descarga, manutenção e demais usos, sobrecarregando o pavimento que foi projetado para uso local. Então, a quantidade de eixos é que vai definir o nível do incômodo. Aqueles não incômodos são aquelas que movimentam apenas veículos leves e caminhões com, no máximo, 2 eixos, não sendo permitida a movimentação de ônibus. Então, a banca vai dizer para você que o ônibus, ele está aqui, ó. Na verdade, o ônibus está aqui, né? O incômodo 1, o ônibus é o incômodo 1, aquele que movimenta caminhões com 3 eixos e ou ônibus. Beleza? A banca vai lá e diz que o ônibus está incluso aí no não incômodo. O incômodo 2 é aqueles que movimentam caminhões com mais de 3 eixos. Ficam classificados como geradores de incômodo 1 os postos de combustíveis, as lojas de veículos e os geradores de incômodos 2, as atividades que façam estocagem e movimentação de contêineres, mesmo em caminhões com menos de 3 eixos. Beleza? Ficaria nesse incômodo 2. E no incômodo 1, combustível, né, entraria aqui, né? Posto de combustível e lojas de veículo. Bacana? Então aqui é a grande possibilidade para você em prova, tá? Tira um print dessa tela, decora isso, a questão do eixo principalmente. E o ônibus também, né? Esse aí eu acredito que vai aparecer na sua prova mesmo.
Geração de tráfego de veículos leves. Também tem uma possibilidade muito grande aqui. Considera-se polos geradores de tráfego os usos e atividades que, em função do volume e do tipo de tráfego que produzem, causam incômodos ao trânsito e atividades em seu entorno. Os usos ou atividades classificam-se em polos geradores de tráfego de acordo com o disposto no plano diretor, a partir da análise do número de vagas de estacionamento calculado de acordo com o Código de Obras da seguinte forma. Então aqui nós vamos classificar de acordo com o estacionamento, né? Não incômodo até 50 vagas, incômodo 1 de 51 até 200 vagas de estacionamento, incômodo 2 acima de 200 vagas de estacionamento. Também é uma grande possibilidade aí para sua prova, beleza? Aí nós temos aqui a questão das restrições especiais, que também está ligada à sua fiscalização. E nós temos aqui, ó, somente poderão se instalar sob as seguintes condições, né? Essas atividades aqui: bares, boates e casas de show. Elas só se instalam desde que são classificadas no incômodo 1. Ferro velho ou comércio de sucata, também incômodo 1, e não poderão se instalar no setor de interesse turístico e na macrozona turística de sol e praia. Oficinas mecânicas, borracharias, marcenarias e serralherias, também incômodo 1. Beleza? Então esses aqui para mim é um ponto importante também a se levar. A implantação e a manutenção das medidas mitigadoras e compensatórias serão feitas às expensas do interessado no licenciamento. Falamos isso lá no início, né? É o responsável que tem que fazer aí as medidas mitigadoras e compensatórias. E se ele não fizer, ele pode ter aqui, ó, não expedição do alvará de funcionamento, caso a implantação das medidas mitigadoras e compensatórias seja condição prevista para estes atos. Então, às vezes, você nem consegue começar, né? Primeiro elimina lá o risco ou diminui aí, senão você nem consegue expedir o alvará. Multa aplicável, cujo valor será equivalente ao valor cobrado pela infração correspondente à ausência de alvará de construção. Então, você nem procurou alvará, então já ganha logo uma multa. Embargo da obra, após 30 dias do decurso do prazo para cumprimento da obrigação ou da descontinuidade na manutenção da medida exigida. Suspensão das atividades após 30 dias do decurso do prazo para cumprimento da obrigação ou descontinuidade da medida da manutenção da medida exigida. Eu posso embargar ou posso suspender a atividade. E aí, a cassação do alvará, após 60 dias do decurso do prazo para cumprimento da obrigação ou da descontinuidade da manutenção da medida exigida. Além disso, né, além dessas medidas administrativas, posso aplicar ainda, né, você pode sofrer ainda, e eu aplicar não, né, você pode sofrer porque o agente administrativo municipal não vai aplicar sanção civil ou penal, mas você pode ainda sofrer sanção civil ou penal. Vamos colocar, por exemplo, que você cometeu um crime ambiental, você vai também responder na esfera criminal ou na esfera civil, trouxe algum dano material, moral a alguém, de alguma forma, beleza? Além dessas medidas administrativas. A partir da segunda reincidência, o órgão municipal competente poderá promover o procedimento administrativo para a cassação dos alvarás. Então, já pode, né, cassar o alvará em caso de reincidência. E as penalidades. A manifestação expressa da vizinhança contra a permanência da atividade no local licenciado, comprovando ser incômoda, perigosa ou nociva, poderá constituir-se em motivo para a instauração do processo de cassação do alvará. Então, só o fato do vizinho reclamar, o vizinho está reclamando ali, né? O vizinho está mostrando ali que realmente está acontecendo ali alguma atividade ruim, nociva, alguma atividade que está trazendo algum incômodo. Isso já é o suficiente para instaurar aí um processo para cassar o seu alvará. Para instaurar, né? Não é o suficiente para de fato cassar o alvará. Aí vai ser feita toda uma investigação, uma verificação da coisa. Mas o vizinho reclamar já é o suficiente. E eu posso aplicar aí as penalidades, né? A administração pode aplicar as penalidades de acordo com o nível do incômodo, de advertência,
multa e interdição das atividades, até regularização da situação com multa diária por descumprimento da interdição. A advertência eu vou aplicar quando o incômodo é tolerável e eu consigo, e você pode continuar com a atividade. Então eu vou lá e te dou uma advertência e falo, olha, resolva isso. Eu vou te dar um prazo, né? Esse prazo é de 30 a 90 dias para você resolver aquele incômodo. Beleza? Então aqui a adequação ela pode ocorrer paralelamente ao funcionamento da atividade. Não vai trazer muito dano para a coletividade. Você vai ter um prazo de 30 a 90 dias aí, né? A multa já é aplicada nos casos onde a advertência não foi respeitada ou ainda quando eu ultrapassei o nível de incômodo e causou prejuízos financeiros à coletividade, mesmo que sanada a incomodidade excessiva. O valor é de 20 URM, né, unidades de referência do município. E a interdição, quando a advertência após o vencimento do prazo constante na advertência, o incômodo excessivo persistir. Ou, imediatamente, quando é impraticável o funcionamento. Então, eu apliquei a advertência e mesmo assim persistiu. Ou quando eu cheguei para advertir, já percebi que aquilo traz um incômodo muito grande, um risco para a sociedade, né? Um risco aí para a ordem pública, a segurança pública, de fato, a saúde, enfim. Já posso aplicar logo a interdição da atividade. Beleza? Galera, e assim a gente finaliza a nossa dica aqui para o uso e ocupação do solo na cidade de Peruíbe. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, quero convidá-lo a conhecer aqui o nosso canal, né, o canal Áudio da Lei, tá? Canal onde você encontra aí as legislações em áudio. Vou deixar mais uma vez para você e vou deixar aqui no link do comentário, né, o canal aí do Áudio da Lei. Você pode colocar aí Áudio da Lei que você vai encontrar aí o canal com a deusa da justiça, a deusa Têmis aí, amarelinha. Você encontrou a deusa amarelinha, já vai logo achar aí o canal Áudio da Lei. Beleza? E você já consegue se dar para concursos aí também de uma maneira eficiente com esse canal. Né? Você que não conseguia, pô, pessoal, estou arrumando casa. Você que no seu trabalho tem uma possibilidade ali de colocar um fone de ouvido, de ouvir uma música, ouvir um áudio, muito melhor, não é? Você está ajudando a fixar o conteúdo para o seu concurso, beleza? Abraço a você então, sucesso nos estudos, deixa aí o seu like, tamo junto rumo à aprovação, aqui vale a pena. Grande abraço, até a próxima, valeu!